E na semana de combate ao preconceito e à discriminação aqui em Bauru, o Artefato aproveitou para discutir como a mídia vem abordando a diversidade sexual. E é claro, como sempre, quando o bate-papo é bom, o programa rende, sempre sobra umas perguntinhas para a gente colocar aqui no conteúdo extra na internet, para você que sempre acompanha o Artefato. Então, temos umas perguntas aí que ficaram aqui na manga, né, Will? Sim, tinha umas perguntas que nós não conseguimos fazer ao longo do programa e agora a gente vai aproveitar que a Marcela continua aqui para responder para a gente. Uma delas, Marcela, assim, durante o programa a gente falou bastante, deu vários exemplos de personagens homossexuais da ficção. Então a gente citou o Félix e o Nico, de Amor à Vida, teve a Clara e a Marina, agora de Em Família. A gente fez ali aquela análise de como que os personagens são hoje e como que eles eram no passado. Mas uma coisa que pelo menos parece que não se alterou tanto é a presença dos personagens, tanto dos transexuais quanto dos travestis, dos transgêneros. Por que você acha que esse grupo ali ainda não é tão representado na mídia hoje? Eu acho que pensar a questão da falta de representatividade na mídia é pensar o quanto ainda é forte o preconceito e mesmo o desconhecimento, né? Como a gente estava falando que a visibilidade é um primeiro passo, então ainda é uma questão que está relegada à invisibilidade e não acho que é à toa, né? Porque, como eu disse, a mídia transmite de forma muito intensa padrões limitados do que é o gênero, do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, existe essa divisão muito forte, os homens devem agir assim, os homens devem ser assim, as mulheres precisam ser assim, e essa divisão é o tempo inteiro ensinada, o tempo inteiro reforçada. Então, quando eu represento, considerando inclusive a pluralidade de expressões de gênero, quando eu represento personagens travestis, personagens transexuais, personagens transgêneros, sem ser de forma caricatural, sem ser como uma piadinha, sem ser, ou então com aquele tom de, como é que eu posso dizer? Como se estivesse mostrando uma espécie exótica. Uma aberração, né? Olha coisa. Que diferente, que estranho. E, na verdade, esse olhar não para reconhecer, e sim para diferenciar, falar, não somos... Exótico, né? Eu acho que é justamente a hora que... a luta é justamente para que tenha mais representatividade, para que a gente possa pensar o quanto essa ideia de feminino ou masculino, essa divisão tão rígida, ela precisa ser quebrada. Sim, até porque acho que acredito que o transexual, o travesti ou o transgênero, acho que eles exemplificam de forma, acho que mais clara mesmo essa ruptura com esses padrões da sexualidade, né? Porque acho que eles são a parte mais anárquica, talvez, se a gente puder dizer alguma coisa nesse sentido, né? Quanto a esses padrões, de forma alguma... eu entendo o que você quer dizer, essa questão do anárquico, mas eu penso que quando a gente fala de normalidade, não há quem se encaixe, não há quem corresponda. Então, na verdade, o absurdo seria uma ideia de que há uma normalidade, essa referência que todos devam corresponder. Então, eu acho que falar de forma aberta, falar de forma sincera, mesmo honesta sobre a transexualidade, é mexer nessa ilusão de normalidade. Sim. E isso, o espaço ainda é pequeno, infelizmente, mas vamos construir esse espaço. Sim, mas até nesse sentido, quando eu falo anárquico mesmo, de que quando a gente tem esses rótulos de que homem é assim e mulher é assim, sim. no caso do transexual e do travesti ou do transgênero, isso ainda é justamente muito mais explícito, né? Ainda há muito desconhecimento, ainda há muita discriminação. É claro que por trás de todo esse preconceito, a gente sabe que é por isso que muitas coisas não são mostradas, né? Agora, no caso dos trans, não seria também pelo fato deles realmente serem uma minoria, ou você acha que não? Isso não interferiria nisso? É mais o tabu mesmo, numérico, de não aparecer tanto na mídia. Eu vou falar uma historinha da escola, só para fazer uma comparação. O Rogério Junqueira, que é desse livro que eu recomendei, ele fala que nas escolas as pessoas dizem não precisa falar sobre homossexualidade aqui, nós não temos alunos gays e lésbicas, não precisa falar sobre travestilidade aqui, imagina, nunca teve aluna travesti. Aí ele diz assim...
E Estrela do Mar, onde que tá aqui na escola? E o urso polar, onde que está? Porque que eu saiba, vocês falam sobre os equinodermos na aula de biologia. Então, assim, se a gente fosse falar na escola, é só do que tá no ambiente escolar, dar essa questão desse pretexto de é menos, tem pouco, acaba virando uma desculpa para não abrir uma discussão que ela é urgente e ela é muito necessária. Com certeza. Bom, eu vou retomar uma pergunta que a gente não conseguiu fazer no programa, que é da Eduarda Johanna, que ela pergunta qual a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. É uma pergunta muito interessante, tem bastante confusão. A orientação sexual, ela vai se referir ao desejo, à atração, ao sentimento. Então, eu acho sempre complicado falar dos nomes, porque os nomes não dão conta na multiplicidade da realidade. É só uma forma para a gente entender, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer entre as orientações sexuais, eu posso ser hétero, eu posso ser gay, eu posso ser lésbica, eu posso ser bissexual. Então, isso se refere a quais são as pessoas por quem eu me sinto atraída, quais as pessoas que eu desejo, quais as pessoas que eu me relaciono. Sim. Isso Agora, é a orientação sexual. Então, orientação sexual, desejo, atração, relacionamento. A identidade de gênero, ela se refere ao eu me sentir homem ou mulher. E existe uma ideia muito forte de que isso seria de alguma forma natural. Seria porque o bebezinho nasceu ou com um pênis ou com uma vagina, que se tornaria masculino ou feminino. E eu brinco que era como se dizer que porque eu nasci biologicamente preparada para falar, eu falo português. Então, assim, né? Sim. Porque eu tenho essa capacidade da espécie, sei lá, de falar, é por isso que eu tenho essa língua. Então, assim, a gente confunde muito o que é do campo do biológico do que é do campo do cultural. E quando a gente fala em feminino e masculino, nós estamos falando em cultura. Então, quando a gente fala sobre identidade, é sempre algo construído. E não só construído em algum momento, não. É um processo de construção contínua. É um processo que está sempre em construção, que está sempre em formação e transformação. Então, isso é identidade de uma forma geral. E quando eu digo identidade de gênero, é justamente se eu me identifico como mulher ou se eu me identifico como homem. Sim, e aí daí começam a gerar essa multiplicidade, porque você pode se identificar como mulher com uma orientação lésbica, digamos assim, exemplificando uma forma simples. Que por eu ter nascido com um pênis, as pessoas, eu tenho ouvido desde criança que não só que eu sou homem, mas que por ser homem preciso ser agressivo, preciso ser ativo, preciso falar que as menininhas que são gostosas, então assim, todo um aprendizado do que é ser homem. Porque eu nasci com um pênis, eu aprendo que então eu devo me considerar enquanto menino, e por ser menino eu preciso agir de uma forma masculina e ainda continua, porque aí eu preciso ser heterossexual. Então tem essa ideia dessa sequência. E as pessoas confundem muito. Então imagine que eu seja uma mulher trans. Então eu nasci com um pênis, mas não me identifico com isso que a sociedade chama de masculino. Então eu me identifico como uma mulher. Aí as pessoas imaginam, só que eu me identificando como uma mulher, eu me apaixono, me relaciono com uma mulher. Então eu sou uma mulher trans lésbica. Então são coisas completamente diferentes. Não é porque eu sou trans, não dá para misturar identidade de gênero com orientação sexual. Legal. Antes aqui da gente retomar, vocês estavam explicando aqui, a Marcela estava explicando para a gente o que significa exatamente o LGBT. Eu vou pedir para você falar mais uma vez aqui, falar para o pessoal de casa também, porque acho que muita gente tem essa dúvida. O que significa essa sigla que representa tantas pessoas? A sigla LGBT significa lésbicas, gays, bissexuais, e a letra T, tanto para travestis, quanto transexuais, quanto transgêneros. Então, até você comentou que tem algumas grafias que grafam como com 3 T's, né? Isso, LGBTTT. E também, ultimamente, está inserindo a questão do I, né? Que são as pessoas intersexo, que também é uma luta muito importante. Sim. Ou seja, realmente é um assunto bem múltiplo e bem que a gente precisa realmente conhecer mais, né? Sim, tem muita coisa para conhecer e conhecer também é muito estimulante para a gente ver como a multiplicidade da sexualidade e do gênero é interessante. Sim, Marcela, quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente, por ter esclarecido um pouquinho mais para a gente sobre essas questões, que realmente a gente precisa muito de mais informação sobre isso, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Que bom que a mídia, aos poucos, está
falando um pouco mais sobre esses assuntos, quebrando um pouco mais esses tabus, que ainda tem muito a se quebrar, né? Mas acho que já é um começo. Obrigada, viu, por nos ajudar a quebrar um pouquinho disso tudo. Obrigada. Bom, obrigado. E você em casa também, obrigado. E claro, continue acompanhando o Artefato aqui na TV Unesp, toda quarta-feira ao vivo às 7 da noite, com reapresentações na sexta às 7 da noite e também no sábado às 3 da tarde. Até mais!